O primeiro capítulo da nossa série Histórias que Conectam, onde semanalmente a gente vai estar lançando aqui no Instagram e nas nossas redes sociais, falando sobre histórias de pacientes que têm ou tinham varizes e encontraram o momento certo para iniciar. E o tema de hoje a gente vai falar sobre o tempo e o surgimento e o tratamento das varizes. Então, qual o melhor momento para tratar as varizes? E hoje a gente trouxe um caso muito interessante de uma paciente nossa, que hoje ela está com 40 anos e ela vai contar a história dela, daquelas varizes, quando surgiram e qual o impacto que essas varizes causaram ao longo da vida dela e por que ela decidiu hoje, com 40 anos, iniciar o tratamento dela, tá bom? Então, eu queria que ela me contasse quando surgiram as varizes, o primeiro momento de sua vida. Minhas primeiras varizes surgiram logo na adolescência. A senhora tinha mais ou menos quantos anos? 17 anos. Vou falar 17 anos. Certo, então ela tem varizes desde os 17 anos. Ou seja, se passaram 33 anos para ela decidir tomar a atitude de vir fazer o tratamento dela. Então, por que a senhora esperou tanto tempo para iniciar seu tratamento? Conhecimento que não tinha bastante, né? E também alguns médicos que eu procurei não me passaram tanta confiança. Certo. No resultado final. Pronto. E assim, ao longo da sua vida, então a gente tem dois pontos interessantes que a gente já vai falar, mas assim, a senhora acha que a senhora não deu a prioridade a esse tratamento, a senhora sempre foi deixando para depois, não é isso? Isso. Pronto, então a gente tem três pontos interessantes aqui. Primeiro, a informação. Então, há 33 anos atrás, a informação que hoje os meus pacientes e as pessoas que têm varizes têm é totalmente diferente de antigamente. Então, hoje você pode ir no canal do YouTube, por exemplo, a gente tem vídeos que a gente lança semanalmente lá, falando sobre todos os temas de varizes. Uma outra coisa importante que ela falou, a conexão com o médico. Então, hoje, o mundo digital ele te dá essa oportunidade de conhecer o profissional que você decidiu tratar, para você se conectar com ele e saber se ele realmente é a pessoa que vai te passar a confiança para que esse projeto de tratamento de varizes ele aconteça. E o terceiro é você entender que o tratamento de varizes é uma prioridade de saúde. E a coisa mais importante, talvez esse tema hoje ser o primeiro tema dessa série, é a importância de você entender que o tratamento de varizes ele deve acontecer a partir do momento que a primeira varize surge. Porque a doença ela é crônica e é progressiva. Então, ao longo desses 33 anos dela, foi se acumulando as varizes e hoje a gente está conseguindo chegar num resultado muito bom, mas o tempo desse tratamento ele acaba sendo mais demorado. Às vezes as complicações que essas varizes causaram na pele dela, talvez às vezes, em alguns casos, não no caso dela, às vezes se tornam irreversíveis. E agora eu vou falar sobre um ponto muito interessante e eu queria que ela comentasse isso para mim. O que a senhora, ao longo desses 33 anos, deixou de fazer por conta dessas varizes? Muitas coisas. Não me sentia muito confortável quando eu estava na praia, né? No verão, eu tinha que usar muita roupa comprida para estar cobrindo as pernas. Pronto, ótimo. Então, a gente começa a entender que o problema das varizes não é apenas um problema de saúde, mas isso interfere assim, de forma intensa, em alguns casos, na autoestima do paciente. Então, às vezes, a pessoa deixa de poder viver a vida sem privações, como ela falou, ela deixava de usar, às vezes, um short mais curto, uma saia. Às vezes, quando ia para a praia, deixava de... Não é que ela deixava de usar, mas ela se privava, às vezes, por conta dessas varizes que incomodavam tanto. E o que determinou a senhora procurar a gente para iniciar seu tratamento? Depois desses 33 anos, porque esse foi o momento que você decidiu fazer. Porque eu percebi que agora eu ia me sentir melhor. Certo. Então a senhora entendeu uma prioridade, a senhora resolveu se presentear nesse momento da sua vida para tratar. Então, às vezes a gente fala, são dois pontos que eu sempre bato aqui nas redes sociais, que a gente tem dois pontos importantes. O ponto da decisão, tá bom? Decidir tratar as varizes tem que partir de você e a gente está aqui para te passar as informações para que essas informações te ajudem a decidir, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu queria deixar aqui é que o tratamento de varizes ele tem que ser o mais precoce possível para a gente fazer um tratamento mais rápido, trazer resultados melhores. Às vezes, o paciente chega aqui para a gente em uma situação que a gente não consegue mais entregar o resultado que ele deseja. Não é o caso dela, a gente está conseguindo, o resultado está ficando muito bom. E a segunda coisa é que existe planejamento. Às vezes, muitos pacientes me mandam mensagem no direct e às vezes no privado, falando que não tem condições de fazer o tratamento. E eu sempre digo que na vida se chama planejamento. Quando a gente faz um planejamento, às vezes tem pacientes que eu já contei alguns casos aqui para vocês, que o paciente vem, a gente faz uma programação, faz um orçamento, faz toda aquela jornada para o plano de tratamento dele. Não é o momento, ele se planeja, às vezes vem com 6 meses, 3 meses, 1 ano, e vem e faz. Então, o mais importante você entender o tratamento de varizes
é que não existe atalho. Não adianta você procurar o mais barato ou às vezes uma outra pessoa que faz um tratamento milagroso de forma rápida e que é muito mais barato. Não existe barato. Existe investimento e saber entender os resultados que aquilo pode trazer. Então, muitas vezes, chegam muitos pacientes que fazem, às vezes, num lugar que é barato, que não sei o quê, e aí depois voltam e falam assim, doutor, eu fiz o tratamento, não melhorou, eu vim para cá. Então, isso é caro. Caro é você fazer um tratamento que não vai te entregar um resultado adequado. E isso acaba gerando atraso de vida, atraso de tempo na sua vida, e, às vezes, atraso financeiro, porque você gastou um dinheiro em um lugar que não te trouxe um resultado. Então, eu queria concluir esse caso de hoje falando o seguinte, que o tratamento de varizes ele deve iniciar o mais precoce possível. Então, às vezes, eu tive um caso interessante, foi esse caso que me motivou a fazer esse relato hoje, de uma paciente jovem, de 28 anos, que a mãe dela, ela veio acompanhar a mãe para fazer o tratamento, e durante a conversa ela percebeu a importância de fazer o tratamento dela de forma precoce, para evitar que ela chegasse no estágio em que a mãe dela se encontrava. Então, ter essa compreensão de que quanto mais cedo iniciar o tratamento de varizes, mais liberdade, mais controle de autoestima, ou seja, muitas privações que ela teve ao longo da vida dela, talvez se ela tivesse tido a informação e encontrado a pessoa certa para iniciar o tratamento, talvez isso tudo não teria acontecido. E outras oportunidades de viver a vida de forma mais tranquila teriam acontecido de forma mais tranquila de verdade. Então eu queria deixar esse caso hoje para vocês, dizer que semana que vem a gente vai trazer um outro caso. Então hoje a importância do tempo de tratamento de varizes é um ponto muito importante que talvez você nesse momento ainda não tinha detido conhecimento sobre essa questão. E aí esse vídeo foi para tentar te mostrar essa importância de fazer o tratamento de varizes de forma mais precoce, tá bom? Então a gente se encontra na próxima semana. Um abraço.